Mas afinal, o que é Bitcoin? Provavelmente você já viu na mídia, você já viu algum amigo seu falando essa palavrinha e se perguntou: o que significa isso, né? Bitcoin. Bitcoin, mas por que eu tô te falando em Bitcoin agora? Porque eu sou brasileiro, você também é brasileiro, e talvez você não saiba, mas o nosso querido presidente, junto com seu ministro da Economia, senhor Tachad, eles tentaram dar uns golpes esses dias no Pix, né? Não ia taxar, com certeza, não ia taxar. O Nicolas estava certo. Mas, olha lá no final do ano agora, 2025, acabando 2025, olha só, passou mais de. Era 5 mil, né? O limite. Passou mais de 5 mil em janeiro, fevereiro. Olha só, em agosto passou 15 mil reais na sua conta. Pois é, né? O que será que está acontecendo? Então, quando o governo tem o controle, é perigoso. É perigoso porque ele pode te perseguir financeiramente. E logo aí vem o Drex também, é uma evolução do Pix, que vai rodar na mesma rede que o Bitcoin roda. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Ele roda na mesma rede do Bitcoin, só que é uma CBDC, uma moeda controlada pelo governo. Olha só que legal, o governo tem acesso a todos os seus gastos. Daí você pensa, quem não deve não teme, mas eu sou livre. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Com uma CBDC, o governo pode te controlar. Não viu aquele vídeo lá, clássico, do teste do Drex? Que o carinha fala lá que, no tempo da Covid, a gente poderia limitar o acesso a 5 quilômetros para comprar só em 5 quilômetros. E outras limitações. Então, o dinheiro pode ter limite. O dinheiro pode ser tirado de você. Olha só que legal. O governo tem esse poder. Ele pode tirar o seu dinheiro, ele pode limitar o seu dinheiro. E é justamente isso que o Trump ele proibiu agora há poucos dias. Um decreto agora, ele foi eleito há poucos dias, não foi eleito não, tomou posse, né? Há poucos dias e ele já emitiu um decreto proibindo que os Estados Unidos criem uma moeda digital apenas uma moeda CBDC, uma moeda deles. O Trump proibiu isso, olha só que legal. Enquanto uns estão preocupados com a liberdade do povo, outros aqui, querem controlar o povo. Isso é perigoso. Isso é perigoso quando um governo quer controlar o povo. Mas deixa eu te explicar. A moeda que a gente usa, o real, o dólar tá bem melhor que o real, né? Vocês estão vendo. Tá R$ 6, agora baixou um pouquinho, mas bastante prostituição financeira brasileira para conseguir um dólar, né? Mas daí tem o Ien lá no Japão, tem a Libra lá na Inglaterra, tem o peso na Argentina. Todas elas são moedas controladas pelo governo. E olha só, quando uma moeda é controlada pelo governo, o governo pode imprimir ela. O que significa imprimir? Significa inflacionar. Você joga muito mais moedas do que já tem e começa a ficar uma coisa não escassa. Então começa a ficar mais liberal. E isso diminui o valor do dinheiro. Isso já aconteceu e acontece em várias crises, inclusive aqui no Brasil, quando tinha que jogar dinheiro no mercado para a economia funcionar, porque o povo não estava gastando, porque o povo estava usando apenas o dinheiro para as condições vitais. Estava tão difícil ganhar o dinheiro que o povo estava usando apenas para as condições vitais.
Talvez a última vez que você se lembre disso foi lá em 2020, no bichinho lá, no bichinho. Então, nessa época, as pessoas não estavam gastando muito ou estavam gastando mais online. Mas naquela época, era porque elas não queriam sair de casa para se preservar daquele contexto todo. E o que acontecia? Muitas pessoas que trabalhavam, principalmente as pessoas que tinham um trabalho mais físico, que não podiam fazer pela internet, então as pessoas tinham baixa procura, tipo um vendedor de pipoca, alguém que trabalhava com eventos, alguém que trabalhava com manicure, cabelo, todas essas coisas que precisa ser presencial, estavam perdendo cliente. Então, para gerar economia, foi colocado mais dinheiro na época. Vocês lembram, né? Auxílio Brasil era o nome. Foi colocado mais dinheiro e foi meio que movimentada a economia, mas artificialmente. É isso que os governos fazem. Eles fazem a economia girar artificialmente. E qual que é a solução que a gente tem? É justamente o Bitcoin. Por quê? Por que o Bitcoin é uma solução para tudo isso que eu falei agora? Deixa eu começar a te explicar. Essas moedas que eu expliquei são as moedas chamadas Fiat ou moeda fiduciária. São controladas pelos governos, elas podem ser inflacionadas. Já o Bitcoin, desculpa aí, o Bitcoin, ele é descentralizado, ele não é controlado por um governo. Ele é controlado por diversas pessoas no mundo que dão o aval se aquela transação é legítima. Isso tem milhares de pessoas trabalhando pelo mundo, o que a gente chama de mineradores. Os mineradores, eles validam se aquela transação é legítima. E isso acontece no Bitcoin a cada 10 minutos. É criado um bloco. Por isso vem o nome da rede que roda, inclusive, a CBDC do Brasil, que é o Drex, e o Bitcoin e algumas outras moedas, que é a blockchain. Então, é uma cadeia de blocos, porque acaba 10 minutos, começa outro. E assim por diante, bloco a bloco. E todos os blocos têm a informação dos blocos anteriores. Então, cada vez mais fica mais pesado e mais difícil para os mineradores. Mas isso é trabalho dos mineradores. Olha só, então tem os blocos, eles são descentralizados e o Bitcoin ele te permite a autocustódia. Por quê? Porque você tem acesso àquele dinheiro e só você tem acesso. Quando você cria uma carteira de Bitcoin, que eu vou falar em outro vídeo, você recebe 12 ou 24 palavras que você precisa decorar, e com essas 12 ou 24 palavras você pode acessar sua carteira e lá ter o seu dinheiro. Não é nenhum governo que pode pegar, ninguém pode acessar aquele conteúdo a não ser você, se não esquecer as 12 palavras. Mas deixa eu te falar uma coisa agora. Eu quero começar no Bitcoin. Você pensa ali, eu imagino que você está pensando agora. Eu quero começar nessa coisa. Como é que é? Eu vou te falar uma das maneiras que eu estou fazendo, que se chama DCA. DCA, o que é? Vem do inglês, Dollar Cost Average. É a média de custo do dólar. Então, ele é baseado no dólar, sim. Inclusive, ali, quando o Trump assumiu que aumentou o dólar, Bitcoin também foi nas alturas. Atualmente está em torno de 600 mil reais. Em dólar dá em torno de 100 mil reais o valor do Bitcoin. E agora, olha só, fazendo DCA, a gente investe então todos os dias, ou por semana, ou por mês, uma quantidade. E daí você nunca perde, mesmo que ele aumente ou diminua o preço, no futuro, porque o Bitcoin é um investimento para o futuro. No futuro, o Bitcoin
tudo que tu conseguiu agora vai valer muito mais do que agora. E você pode estar pensando, mas como vai valer muito mais? Olha só, lá em 2020, vou botar aqui, ó, do lado para você ver o valor que era lá em 2020 com o bichinho. E o valor foi... Você pode ver ali o gráfico, né? O valor do Bitcoin mudou um pouquinho. Então, essa é a garantia que eu tenho que vai mudar mais um pouquinho. Principalmente com o autoritarismo dos governos, principalmente aqui no Brasil, O governo do Brasil está muito bom. Vocês não concordam que está muito bom? Por causa disso e de outras coisas que estão ocorrendo geopoliticamente no mundo, eu acredito que o valor do Bitcoin vai subir muito, muito mais. Principalmente que os governos não têm controle. Isso é o melhor, né? E o Bitcoin também, ele traz a liberdade, traz uma rede de amigos também, pessoas conversando sobre isso para tentar evoluir. E é importante para você ter a sua própria soberania do seu dinheiro. Daqui a pouco um governo, vocês lembram o plano Collor, né? E vocês viram como tá nesse nosso governo maravilhoso. Daqui a pouco o governo precisa usar o dinheiro do povo brasileiro com urgência. E aí, o que você vai fazer quando o governo precisar usar o seu dinheirinho com urgência? O seu dinheirinho suado que você conquistou trabalhando. Por isso, estude Bitcoin e tente falar com pessoas que também usam o Bitcoin hoje em dia. Isso é importante. Estude, fale com pessoas, preserve a liberdade, preserve sua família e vamos juntos. E se você gostar desse vídeo, eu vou fazer mais vídeos sobre essa moedinha. Eu resolvi voltar esse canal que é sobre educação tecnológica. Então, vamos finalizar o vídeo como eu sempre finalizava, né? Porque eu ajudo você, você me ajuda. E a gente cresce junto na tecnologia. Tchau!